Rio das Almas foi para mim uma experiência também incrível. Não só pela criação da trama, mas por falar de um tema que já havia sido tratado por outros grandes escritores, como Gabriel Garcia Marques, como Érico Veríssimo em Incidente em Antares, como também José Saramago nas Intermitências da Morte. Eu não quis ler nenhum desses autores, sobretudo essas histórias, melhor dizendo, para que eu não me sentisse influenciado por elas. Então eu queria dar um tom próprio sobre o desaparecimento da morte no povoado de Rio das Almas. E os seus personagens foram nascendo assim de uma forma incrível e bastante onírica mesmo, porque eu chegava até a sonhar com eles e cuidar, né, com carinho de cada um de suas características, de suas atividades, dos seus relacionamentos dentro daquele povoado que um dia foi um grande povoado, que acabou também tendo uma outra referência de um outro romance, que é 100 Anos de Solidão, que eu não quis ler, li depois que escrevi Rio das Almas, até para não, de repente, não, sei lá, ter coisas que se pareciam muito com o povoado de Macondo. E há uma passagem em Rio das Almas que eu gosto muito, porque sobretudo são esses dois personagens que percorrem todo o povoado, né? Que são Deocleciano e Maria Eunice. Então tem uma cena que eu gosto muito, que é o reencontro dos dois, né? Depois da morte dela. E que começa assim. Deocleciano Pimenta parou em frente à Passa em Castra, frase latina talhada no arco de entrada e a saída da mansão dos mortos. As sepulturas podiam ser vistas logo da entrada e por cima do muro, graças à iluminação da lua. Atravessou o arco e foi, sem parar, até o túmulo da amada. Camélias brotavam ao redor do mausoléu que levara quase 2 anos para construir. O perfume das flores preencheu alguns hiatos de sua decadente memória e ele se viu mais uma vez dizendo a Maria Eunice que a amava na festa da confraternização universal. Lágrimas de desgosto e saudade regaram as flores. O rancor e a decepção que sentia pelo Criador impediu-o de tirar a própria vida e, ao mesmo tempo, privando da presença de sua doce companheira. Começavam a se esvair naquela torrente de soluços que emitiu no instante em que se inclinou para a terra e meteu o seu rosto entre os joelhos. Deocleciano, compungindo em seu coração por todas as tentativas de suicídio que cometera, clamou a Deus por 7 vezes para que visse Maria Eunice Queiroz Pimenta outra vez. E de repente veio das estrelas um som, como aqueles zumbidos dos redemoinhos que se formavam na fazenda dos santos, frenético e ardente, que assoprou as estrelas e empuxou as nuvens. A noite virou dia. O sol escaldante do meio-dia encheu todo o Vale dos Absurdos e o lugar em que Deocleciano Pimenta, o homem das 1000 mortes, estava de joelhos. Imerso em sua contrição, rasgando as vestes como fez Jacó ao saber da perda do filho, reclamava com Deus dizendo que, chorando, desceria ao inferno, mas com júbilo voltaria a servi-lo. Se, mais uma vez, repetiu, pudesse ver Maria Eunice. Não vislumbrou aquele fenômeno singular da natureza que incidia a cada 100 anos em Rio das Almas e durava menos que 1/4 de hora. O sol a pino deu lugar novamente à fria noite de lua cheia, que foi coberta por nuvens cinzentas e carregadas. Pingos espaçados e grossos, como gotas copiosas de um princípio diluviano, foram se avolumando ao regar a terra seca e quase árida do campo da paz. Apenas algumas flores conseguiam se desenvolver naquele terreno arenoso e estéril. Depois de 7 anos, 9 meses e 15 dias, em Rio das Almas, voltava a chover. A chuva temporã talvez viesse como alento e esperança, quem sabe até como purificação, por causa da iniquidade e de suas vidas confusas, repletas de segredos abjetos, que pouco a pouco se descobriam com o desaparecimento incontroverso da morte. Mesmo sob a ameaça devotada e contundente da Santa Madre Igreja, pronta a excomungar quem
pensasse de forma diferente. Diocleciano chorou, chorou e chorou. Suas lágrimas, misturadas às abundantes águas que tomaram conta do cemitério, foram desaparecendo de seus olhos negros, encobertos por uma delicada camada esbranquiçada que embaçava dia após dia as coisas, os caminhos e as estrelas. Não consigo mais respirar, falta em meus pulmões o ar de sua presença. Deito-me na esperança de sonhar teu sorriso e acordar com o cheiro do seu perfume de camélias. Tento esquecer as tuas advertências, mas me pego respondendo a seus cuidados com tanto carinho, que sua voz me persegue no café até o pôr do sol, quando íamos de mãos dadas à Praça do Chafariz contemplar o espetáculo mais belo de Rio das Almas. Dizia ele, ensopado pela chuva que se decompunha em pequenas corredeiras entre os túmulos. Você me deixou, Maria Eunice. Por quê? Por quê? E o pranto angustiante do filósofo esfriou seus pulmões e ele foi tomado por uma tosse seca e contínua que torturava com mais rigor e rapidez, seus olhos. Diocleciano elevou a cabeça, inspirando com dificuldade. A chuva estancou. E aí, o resto é você que vai descobrir o que aconteceu quando ler Rio das Almas, da editora Chiado Books.